E aí, meus amigos, tudo em ordem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estrutura de dados 1. E agora nós vamos falar de tipos abstratos de dados. Então, vamos nessa, mas você já vai dando seu like e também se inscreva em nosso canal. Vamos começar por esse nome, que significa cada nome que forma a expressão tipo abstrato de dados. Primeiro, tipo. Tipo é a classificação da informação. Vocês lembram que todo dado a gente armazena de um tipo, ou inteiro ou real, na memória? Então, aqui funciona da mesma maneira. Esse é o exemplo, essa é a definição clara de tipo. Ela vai associar uma informação a uma parte da memória. E eu posso criar agora novos tipos. Esse é o conceito. Esse é um conceito, apenas já falando para vocês, que é a base para a orientação a objetos. Então, vou mostrar em C alguns códigos, vai ser muito interessante esse vídeo. Já a palavra abstrato está relacionada à ocultação de alguns detalhes. Eu não preciso saber tudo. Quando a gente vai dirigir um carro, por exemplo, a gente não sabe como funciona o motor. A gente está ali se preocupando com o volante, com a seta, com os pedais. Nós temos os locais onde a gente pode acionar os botões, por exemplo. Então, a gente preocupa apenas com o essencial, escondendo o que a gente não precisa saber. No caso de uma televisão também, nós temos essa mesma questão. A gente não entende como funciona a televisão por dentro, mas a gente utiliza a partir do controle remoto. Então, isso é chamado de abstração. A gente oculta detalhes para simplificar o nosso trabalho enquanto desenvolvedores. E agora os dados são aqueles relacionados à informação, o que a gente sabe das coisas. O nome em inglês desse conceito é Abstract Data Type, ou ADT como sigla. Então, se vocês procurarem aí artigos ou informações na internet, vocês vão encontrar muitas vezes o termo em inglês ADT, significa então o mesmo que tipo abstrato de dados, que é o termo em português. Outro exemplo bacana aqui é o do ar-condicionado, onde a gente não sabe como o ar funciona. E a gente não precisa estar indo lá no motor e ligando ele, ou até mesmo pegando uma escada para subir lá nesse aparelho aqui. Não, a gente tem um controle onde a gente vê a temperatura e a gente configura da maneira que a gente achar melhor. Então tem aqui um controle e eu vou com ele utilizar ali o meu ar-condicionado. E aqui então nós temos as operações que o usuário vai poder trabalhar. Então esse é o exemplo clássico de como funciona na realidade. Isso foi a base, como eu disse, para a orientação a objetos. Então já estava sendo utilizada em C. E aí C foi evoluído para o C++ e agregou a orientação a objetos. E depois veio Java e outras várias linguagens orientadas a objetos que tem esse conceito dos tipos abstratos de dados. Então, agora o desenvolvedor pode definir novos tipos. Justamente essa aula é importante para a gente saber o conceito que deu base para toda a evolução das linguagens de programação. E aí nós temos o TAD como uma estrutura que é composta pelos valores e também com operações. Então nós guardamos dados e disponibilizamos operações, procedimentos para os desenvolvedores utilizarem aquele tipo abstrato de dados sem conhecer a parte interna deles. Então, ou seja, o TAD encapsula a estrutura de dados. Quando a gente toma um remédio, nós temos a cápsula. A cápsula é o que vai organizar aquele conteúdo. A gente confia no que está ali dentro sem abrir. A gente vai usar essa cápsula. Então, esse também é um conceito super importante que está junto com a abstração. Então, usuários do meu tipo abstrato de dados têm acesso somente às operações disponibilizadas. Aqui eu tenho um exemplo bem legal nessa figura, onde eu tenho a estrutura do tipo abstrato de dados e também tem as operações, sendo que nas operações eu tenho aqui a parte que o usuário tem acesso. Então, diferenciando o usuário do tipo abstrato de dados em relação ao programador, o programador ele faz tudo, todos os procedimentos internos, e aí ele disponibiliza para o usuário a interface com as operações que ele pode executar. No caso de um controle de um ar-condicionado, ele pode aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, ligar e desligar o ar e assim por diante. Quais então são as vantagens
de usarmos os TADs. Nós temos uma integridade, porque vai ficar aquele código encapsulado, ele não é para ser mexido, alterado pelos usuários do TAD, que também são desenvolvedores, mas que confiam naquele código. A manutenção ela é mais fácil, porque eu não preciso mexer ali dentro, e se tem uma versão nova, eu vou trocar aqueles arquivos do TAD e aí vem a implementação, e aí eu tenho aí uma evolução facilitada. E ainda a reutilização, porque eu posso mandar aquele código, posso distribuir aquele código e os outros usuários vão utilizar, reutilizando isso de uma maneira legal, diminuindo o esforço. Alguns exemplos: aluno, uma classe, no caso um tipo de dados, eu falei classe, mas evolução do tipo abstrato de dados realmente é uma classe. Então nós temos o TAD aluno, o TAD carro. O carro, como eu disse, a gente não trabalha diretamente no motor, a gente não sabe como funciona o motor. A gente tem os pedais, a gente tem o volante para utilizar esse veículo. Outros exemplos, agora já relacionados diretamente à nossa disciplina estrutura de dados, são aquelas que evoluíram aí dos tipos, onde a gente não expõe a implementação. São as listas, as árvores, as pilhas e as filas, que têm comportamentos muito específicos, como empilhar, desempilhar, colocar no início da fila, retirar do final da fila e assim por diante. Então, nós distribuímos esses tipos abstratos de dados com certas funções, com certas operações para utilização por vários usuários. Em linguagens estruturadas, linguagens mais clássicas, digamos assim, um pouco mais antigas, nós trabalhamos isso com tipos e funções. Eu vou mostrar código aqui. E a evolução nós tivemos foi com a orientação a objetos, já falando em classes. E vou mostrar primeiro nessa parte clássica para vocês entenderem, e depois em aulas futuras a gente vai utilizar apenas as classes, os objetos, e aí a gente vai trabalhar bem os tipos abstratos de dados nas classes. Então, em C e C++ a gente utiliza a struts, as estruturas, esse comando struts, que é uma coleção de uma ou mais variáveis dispostas pelo único nome. Aqui no código também eu vou mostrar como a gente utilizava antes da função struts, desse método. Então, agora que você tem que representar clientes, por exemplo, nós não precisamos criar 3 variáveis. Aqui no exemplo de aluno, strut aluno, com os campos que eu vou trabalhar. Eu vou também evoluir um pouco mais aqui no C, utilizando a construção typedef, onde eu defino não só uma strut, mas um tipo baseado nessa estrutura, nessa strut. E vou mostrar o código também agora para vocês verem como funciona. Aqui, ó, typedef strut, aqui eu incluí o typedef e o nome desse novo tipo aqui para o meu sistema. Então, assim como nós temos inteiro, float, agora vai ter um tipo customizado, personalizado, um novo tipo criado por nós desenvolvedores, nesse caso chamado de aluno. Agora vamos abrir então o CodeBlocks, que é a parte que vocês gostam muito, bem interessante, que a gente vai ver na prática. Então já tem esse código aqui, vou aumentar um pouco mais a fonte. Então criei aqui, ó, um tipo aluno, que tem curso, ano de ingresso, matrícula e nome. E aí eu coloco as variáveis que eu vou utilizar. Se não fosse utilizar o strut, seria assim, ó. Olha como é bem pior. Sem um TAD. Aluno nome, aluno matrícula, aluno ano ingresso, aluno curso. Então tive que repetir esse aluno. Imagina num programa real, eu teria que pôr funcionário nome, funcionário ano de ingresso e assim por diante. Então seria muito mais complexo o meu código. Essas variáveis ficam soltas, sem encapsulamento. Então esse é o problema que o strut resolve. Eu coloquei aqui, mas na verdade eu nem usei. Poderia remover desse código. Coloquei mais para vocês verem como era antigamente sem o strut, sem o novo tipo. Então criando aqui o tipo aluno, nós temos toda a proteção, todo o encapsulamento desejado num tipo abstrato de dados. E também nós temos operações. Aqui nós temos a operação imprime aluno, que vai fazer o quê? Vai mostrar na tela o aluno, os dados do aluno. Isso facilita demais a nossa programação, aumenta a legibilidade do nosso código
e também faz uma modularização. Então separo as funções. Aí eu tenho a tão desejada abstração que a gente viu no início do vídeo. Aqui eu fiz também a impressão sem utilizar essa função. Como que ela é feita? Aqui, ó, eu utilizo dessa forma aqui. Mas olha só como o código fica muito mais limpo, o seu código principal, somente utilizando essa linha que chama função. Então, essa função, o desenvolvedor final não precisa saber o que ela faz, se utiliza printf, se utiliza outro comando, se utiliza o /n, ele só vai utilizar e vai confiar na integridade dessa função e ter o resultado satisfatório. Então vamos testar esse código, depois vocês podem aqui no meu GitHub pegar ele, alterar, brincar, isso é super importante para vocês consolidarem o conhecimento e testarem de modo profundo. Lógico que isso, como eu disse, é um início, é uma base que evoluiu para orientação a objetos. Vou aqui mostrar. Então essa aqui é a programação raiz, ó, antes da orientação a objetos. Vamos lá então, executar, rodar. Vou aqui mostrar agora em execução. Eu vou digitar aqui o nome do aluno, Thiago, matrícula 3, ano de ingresso 2010, curso computação. Então, ele mostrou aqui, ó, ele vai imprimir a partir da leitura dos dados do TAD aluno, que está em uma struct. Thiago, matrícula 3, ano 2010 e o curso de computação. Então é isso, pessoal, espero que tenham aprendido bem, que tenham gostado desse vídeo. Gostaria então de pedir o seu like e que se inscreva nesse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.